fala aqui. Ah, tá bom, fica aí. Mas, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De a graça de Deus, para que nós conseguimos fazer uma boa formação no dia de hoje, para que Deus possa nos ajudar. Eu tenho as didáticas para poder passar, também para que haja compreensão daqueles que vão estar assistindo posteriormente. De a intercessão da Virgem Maria, para que ela possa passar à frente de nós, ela que é a mãe da graça, a própria graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De intercessão do nosso anjo da guarda, para nos ajudar a combater as distrações, as tentações, nosso melhor convite. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou na piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumine. De unção do Espírito Santo, a graça divina criada, possa descer sobre nós em uma unção e que seja tudo de acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santana, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, cidade não é muito difícil. a gente tinha falado anteriormente sobre um pouco da criação, né, mas de forma dos dias, na verdade que serão os tempos, né, que a criação foi criada. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a criação, mas também entrando mais na Santíssima Trindade, especialmente como a gente fala de criação do Pai, que é o Criador. Né? Então, quando a gente fala do Pai como Criador, precisamos entender algumas coisinhas, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de Criador, né? Criação por excelência, a gente só pode falar do Pai. Né? Não que a Santíssima Trindade estivesse dividida ou existia primeiro o Pai, porque eles sempre existiram. Né? Então é um mistério. Né? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles sempre existiram. Então, mas se atribui a figura do Pai à criação. E quando a gente fala criação, é dar existência a algo que não existia antes. Né? Ou seja, criar algo do nada. Né? Então quando a gente fala de criação mesmo, a gente só poderia dizer o Pai, né? Deus Pai. Porque, por exemplo, qualquer coisa que a gente diga que é criação, não é bem criação, a gente não cria nada do nada, né? A gente simplesmente, por mais que vai criar alguma coisa, a gente cria algo com base em coisas pré-existentes, né? Então, por mais que um pai vai dizer que vai criar um filho, seria mais na parte de tutela, de cultivar, né, os dons daquele filho, dar uma educação, mas criar mesmo é só Deus. Só Deus Pai pode criar algo do nada, né? Então, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo tem uma passagem que ele fala que o semeador semeia, mas ele não sabe como é que funciona, como é que quem faz germinar é Deus, porque é Deus quem cria, né? Por mais que a gente faça uma série de coisas, até alguém que vai fazer uma pregação tem que estar bem ciente de que se vai converter, ou se a pessoa vai entender, ou se a pessoa vai empreender, vai depender muito mais das disposições da pessoa e também de uma graça dada pelo Pai para que aquilo crie, né? Para que seja cultivado alguma coisa. Não é mérito da pessoa em si, da pessoa que vai pregar, do ministro que vai exercer qualquer função de evangelização, ou mesmo que não seja ministro ordenado, enfim, ou qualquer pessoa que queira evangelizar. É a graça de Deus, é o Pai que faz com que aquela sementinha germine e dê fruto, né? Do coisa, né? Do ar, do sol, depende da natureza para germinar. Então, tudo pré-elementos que Deus Pai já criou. Se tiver a natureza ali. A gente pega tudo coisas que a própria natureza já criou, né? Desculpa, que o Pai criou da natureza. Então não tem
E mesmo que as coisas... Porque a gente vai entender aqui que natural é um pouquinho diferente do que a gente entende aqui, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de natural, a gente está falando disso aqui, né? Então, quando a gente fala de natural, nós estamos falando dos anjos, do homem, dos animais, dos vegetais e dos minerais. Então, isso é natural, né? Então, a gente pode dividir a graça também entre uma graça natural e uma graça sobrenatural, por exemplo. A passagem mesmo vai dizer que Deus é bom e faz chover sobre bons e maus, faz o sol nascer para bons e maus. Ou seja, a graça natural, por exemplo, se a graça de Deus parasse de operar sobre qualquer objeto, ele simplesmente sumiria, né? Porque se ele está aqui e existe, a gente está vendo, ele existe porque tem uma graça que mantém ele na existência. E essa graça que mantém tudo na existência é uma graça natural, né? Por exemplo, Santo Agostinho, ele vai falar o quê? Quem já leu ou ouviu, né, que hoje tem audiobook, as Confissões de Santo Agostinho, ele vai dizer que até no inferno Deus está, porque Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onipotente, ele pode tudo, e ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então Deus também está no inferno, né? Só que a graça de Deus que não está no inferno. Em que sentido, né? Por exemplo, se o demônio existe, é porque tem uma graça que mantém ele na existência, né? Então só tem essa graça, vamos dizer assim, no inferno. Mas que na verdade vira uma desgraça, porque o demônio ele tentou ser sem estar naquele que é, né? Então, ou seja, ele quis estar acima de Deus, ou seja, algo impossível, porque Deus é a essência de tudo que existe. Porque tudo que existe é um reflexo de Deus, né? Por exemplo, depois a gente vai ver mais adiante como é que isso funciona. Mas eu falo a questão do demônio, né? Eu falo que o demônio ele quis passar acima da palavra do Senhor, né? Foi onde que tipo, como Deus falou assim, ó, água é água. Ele falou, não, água não é água. Como ele vai falar para Deus que água não é água? Mais ou menos. Mas é mais ou menos isso, né? O demônio ele quis ser como Deus, né? Ele quis ser maior, né? Porque quando você passa no final da palavra, você quer ser maior que ela, né? Sim. Você não vai ser. Por exemplo, se ele quisesse ser como Deus, né? Que é o que está falando ali. Na verdade, ele não quis ser bem como Deus, né? Ele quis estar acima de Deus. Né? Ou seja, ele passou essa possibilidade ele quis falar de estar acima daquilo que é, né? Como você falar que Deus está errado? Não tem condições. Então, quando a gente fala de natural, tudo aquilo que é criado naturalmente foi criado nos 7 dias da criação, que a gente vai mostrar lá. Claro que no 7, se não me engano, não foi criado nada, mas no 6, né? Então, primeiro Deus fez os céus e a terra, depois criou os anjos, os homens, os animais, não, desculpa, criou todo o restante por último homem, né? Então, quando a gente vai falar de coisas naturais, nós estamos falando dessas 5 criaturas aqui, né, que são os anjos, os homens, os animais e os vegetais. Isso são os planos, os graus, né, cada um com um grau de excelência. Então o mineral ele existe, né? A planta ela já tem vida, então ela não, ou seja, a planta e ela já tem movimento, né? Mesmo que ela não saia andando, ela tem um movimento de crescer. Então a planta tem vida, o mineral não tem vida, né? Ele só existe. Já os animais ele tem a sensibilidade, né? Então o animal se move, né? De fato, né? Não só em crescimento, mas se locomove. E aí você tem o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, né? E aqui você tem uma coisa que só ele e os anjos têm, que é a razão. Então a gente está falando da inteligência, né? Capacidade de entender algo, de inteligir algo. Então o homem já é um grau a mais de excelência, né? E os anjos que têm um grau ainda mais de intelecto, porque eles são intelecto puro, então eles entendem muito melhor, são muito mais espertos. E é o que há de mais semelhante com Deus, porque Deus é espírito puro, né? Então os anjos, nós falamos dos anjos, ele é e aqui que está a coisa, né? Por exemplo, quando a gente fala de algo sobrenatural, né? Vamos lá. A natureza dos minerais, a natureza das plantas está sobre a natureza dos minerais, então está sobrenatural. É sobre a natureza dessa. Então os animais a natureza dela é mais mais perfeita, vamos dizer assim, no termo correto, do que os vegetais. Então
você tem uma natureza sobrenatural aos vegetais. E o homem que tem a razão, que tem o intelecto, que tem a inteligência. Então ele está acima dos animais num grau maior de perfeição. Então é sobre a natureza animal, a natureza humana. E os anjos que estão sobre essa. Então seria aqui só para mostrar que há algo sobre a natureza do outro. Né? Então aqui é o que a gente fala de ordem natural, a gente está falando disso aqui, do que foi criado. Porém, quando a gente vai falar de sobrenatural, aí a gente já muda. Porque veja, na verdade a primeira criatura é a graça, né? Que é a Virgem Maria, que ela mesma diz, né, em uma das aparições de Nossa Senhora, que inclusive tem o título de Nossa Senhora das Graças, ela fala que ela é a graça em símbolos, né? Então, e todo mundo sabe, a igreja tem isso bem claro, de que a Virgem Maria é a mãe da Deus. Não tem nenhuma graça que passa. Alguém vai falar assim, mas a Virgem Maria, ela não começou no tempo? Enfim, né? Alguém poderia fazer esse questionamento, mas Deus está fora do tempo. Então, Deus está fora do tempo e a Virgem Maria já era, né? Já tinha várias prefigurações dela, inclusive no Antigo Testamento, né? Porque não dá tempo de eu falar aqui, mas quando foi composto o ofício da Imaculada, você vai ver prefigurações da Virgem Maria desde o Antigo Testamento até chegar no Novo, né? Então, daí que foi, né? Inclusive, se eu não me engano, o Monsenhor João Clark, o fundador do Arautos, ele tem o ofício explicado, se eu não me engano, acho que é ele. Um livro, eu vi, na verdade, um vídeo, né? Não sei se tem um livro, tá? Mas é muito interessante. Bom, então a graça está num plano sobrenatural a tudo isso, porque se algo existe, existe porque a graça de Deus atua ali. E essa graça criada, que a gente tem a graça incriada. O que seria a graça incriada? Que é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é a graça incriada, né? Mas, ou seja, ninguém pode criar o Espírito Santo, né? Ele não é a criatura, ele é o próprio Deus, Criador também. E aqui nós temos um plano sobrenatural a tudo isso, que é o homem-Deus, porque Jesus, quando ele não é criado, ele é gerado o verbo, mas a partir do momento que ele entra na história como o Yeshua, o Jesus, o verbo encarnado, então o homem-Deus, ele é de fato uma criação de Deus, né? Então aqui é o que a gente chama de união hipostática, que está tudo acima disso ainda, acima da própria graça criada está o homem-Deus, que é a união de Deus com um corpo criado, né? Ou seja, um Deus que se fez carne, né? que se uniu à sua criatura em um corpo. Então essa seria a hierarquia, uma hierarquia natural, uma hierarquia sobrenatural, quando a gente fala de graça e da união hipostática, que é Deus que se encarna, né? Que está bem claro aqui. Então quando a gente fala criar, né, a gente está falando de um criar divino e de um criar humano. O criar divino é o que é o de fato criar. E o criar humano, ele é um criar baseado em elementos pré-existentes. Por exemplo, alguém que vai fundir um metal. O metal já existe. Ele precisa purificar, derreter, fazer um molde, enfim, e derreter o metal para que o molde pegue o formato, o metal pegue o formato do molde e crie-se uma peça por dentro. Então todos os elementos já pré-existem, né? Então não criou nada do nada. Então esse é o criar humano, vai ser sempre isso, né? De tal forma que o homem foi criado para aperfeiçoar a obra da criação, né? Então, porque Deus deu esse dom para o homem, né? Então, por exemplo, o homem, se a gente for pegar tudo aqui que a gente tem, é uma aperfeiçoação aperfeiçoamento daquilo que já existia. Então, por exemplo, o homem foi aperfeiçoando as coisas. Isso é uma graça que Deus dá, que faz parte, que inclusive é uma característica própria do homem, que o homem ele é capaz de criar. Como Deus cria, o homem também é capaz de criar. Ou seja, baseado na criatividade. A nossa criatividade é uma criatividade que é uma coparticipação da criatividade de Deus. Então, o que nos faz, inclusive, um dos aspectos que nos faz semelhantes a Deus é a nossa criatividade. Então, o homem ele é capaz de criar, coisa que os animais não conseguem fazer, por exemplo. É uma coisa simples assim. Vamos supor que um animal ele olha um pedaço de carne. Ele olha um pedaço de carne. Você vai ver o animal, o cachorro, ele vai lá, ele vê o pedaço de carne, mas ele, antes dele ver, na verdade, ele já sentiu o cheiro. Então ele sentiu o cheiro, aí ele olhou, viu, parece carne,
sentiu o cheiro, parece carne, aí ele vai lá, verifica, passa a língua, opa, tem gosto de carne, ele vai e come. Diferente de uma pessoa normal. A pessoa normal não vai comer carne crua, normalmente, né? Tem doido aí que faz, mas normalmente não, ele vai. Então a criatividade vai fazer, por exemplo, a pessoa pega um pedaço lá, tem uma picanha, vai olhar, isso é picanha, isso já faz parte. Classificar uma carne já é algo impossível para o meio animal. Mas classificou a carne, tá lá, é uma picanha, e essa picanha vai dar uma beleza no molho madeira. Entendeu? Com alho no molho madeira. Ou seja, você criou um molho madeira, vai pôr um alho, temperar, né? Vai fazer a parte de assar o negócio. Tudo isso é criatividade. Um animal nunca seria capaz de fazer isso, né? O animal, por exemplo, não aprende nada. O animal ele tem uma coisa que a gente tem, mas em menor grau. Nos animais isso é maior, que é o que a gente chama de instinto. Por exemplo, a gente tem instinto? Tem, às vezes a gente age meio no instinto, no reflexo, etc. Então, tem algumas coisas instintivas, mas das criaturas talvez o animal seja o que menos tem instinto. Dos animais talvez o homem seja o que menos tem instinto, né? Mas tem um certo instinto, mas o que seria o instinto em si? Por exemplo, você pega uma tartaruga, tipo, ela não sabe quem é o pai dela, não sabe de nada, ela foi botada lá na areia, a temperatura da areia choca os ovos, e ninguém precisa falar para a tartaruga, ninguém precisa ensinar a tartaruga a andar. Ela sai da areia, começa a andar e ela vai em direção ao mar. Ninguém falou para ela que o mar é para aquele lado, né? Ela não tem um GPS. Então ela faz tudo isso por instinto. O instinto é como se fosse uma programação que todo animal tem, pré-determinada por Deus, para que ele cumpra a função dele ali. Então, por exemplo, uma vez eu vi o nascimento de uma girafa, uma coisa medonha, feio demais. Mas enfim, pouco importa. Mas veja, a girafa caiu, ela caiu assim. Pô, pra pensar, se uma criança nascesse, ela já caísse. Então, a girafa autona, foi lá, pariu a girafinha caiu no chão. Blum. Aí nessa que ela caiu no chão, ela já começou mais ou menos meio que se equilibrando ali e já deu os primeiros passos. Já parou pra pensar, se uma criança não tem condição, ela vai ter que aprender a fazer isso num processo lento e gradual. Então a girafa, ela tem o instinto dela, ou seja, uma girafa acabou de nascer, ela já mais ou menos se equilibra e começa a dar os primeiros passos, do jeitão dela. Então, isso é o instinto, né? Então, por exemplo, o animal não aprende nada. O que você consegue fazer com o animal? Como o animal tem memória, a pessoa fala, mas como é que você adestra um animal? O animal você adestra porque ele tem memória. Se não tivesse memória, seria impossível adestrar um animal. Então, por exemplo, você vai lá e mostra mais ou menos para ele o que tem, aí ele dá uma olhada naquilo, no que ele tem que fazer, e aí se ele faz, você dá uma recompensa, dá um ossinho, alguma coisa para ele. E se ele não faz, você dá uma chicotada. Então você faz com retribuição e punição. Aí ele, tipo, para não apanhar, ele lembra que se ele não fizer, ele apanha, ele vai e faz. Aí se ele faz, ele ganha uma retribuição. Como ele tem memória, ele não consegue aprender nada, né? Ou seja, ele não faz isso por si mesmo, ele é incapaz de aprender qualquer coisa. Ele mal sabe que ele existe, ele não sabe de nada. Então, o animal ele não fica triste, ele não fica chateado, ele não, entendeu? Às vezes a gente olha ele meio alegrinho, mas na verdade é porque ele teve uma recompensa. É um animal. Então o instinto faz parte disso, mas como é que eu poderia dizer? Ele não tem capacidade nenhuma de criar nada. Como nós temos a capacidade de criar com base nos elementos pré-existentes, aperfeiçoando eles. Por exemplo, a gente está usando um data show, a gente está usando uma série de coisas que os homens foram aperfeiçoando e ficou melhor do que aquilo que Deus fez, porque Deus deu essa graça, né? Então o trabalho do homem é fazer tudo para a glória de Deus. Então usar todos os recursos que ele conseguiu aperfeiçoar para a glória de Deus. Se ele não faz isso, ele, inclusive o próprio Santo Inácio de Loyola fala que, por exemplo, uma madeira, e ela foi criada um crucifixo para dar glória a Deus. O metal, aquele crucifixo de metal que está ali. Foi criada. Se aquela coisa não atinge o fim dela, ou seja, a culpa é nossa. Ou seja, as coisas, para elas atingirem o fim, elas passam pelo homem. Tudo aquilo que é criado no âmbito material. Então o homem é ele o responsável por dar o fim correto às coisas. Porque ele é o rei da criação. Né? Então se aquela coisa, por exemplo, que foi predeterminada para Deus, para virar uma cruz, para virar um pai, por exemplo,
não aconteceu, ou por exemplo, uma coisa que era para ter virado, sei lá, algo religioso, ou algo que nos ajuda na nossa vida, sei lá, vira um objeto de pecado. A bebida, ou a comer demais, ou sei lá o que, objetos profanos. Enfim, eu não preciso falar aqui de coisas imorais, roupas inusitadas, né, para não dizer o mínimo. Então tudo isso não atingiu o fim para que ele foi criado, porque não, de nada foi criado para ofender a Deus. Então, tudo é criado para dar glória a Deus. E o homem é responsável por dar essa destinação adequada a todos os índices para que eles cheguem ao seu fim. Bom, quando a gente vai ver que a criação se desenrolou no âmbito dos 7 dias, né? E quando a gente fala do número 7, só para a gente entender, também está falando de perfeição. Né? Então, quando a gente vai ver, por exemplo, os 7 dias da criação, ou seja, algo perfeito, os 7 planos da criação, que são esses aqui que a gente acabou de falar, as 7 virtudes, as 7 trombetas do Apocalipse, que ou seja, quando chega a plenitude dos tempos, né? O livro selo, né? Enfim, vai abrindo o selo, vai tocando as trombetas. Mas enfim, não vim aqui para falar agora no momento disso, né? Mas só para a gente ter uma noção. Bom, quando a gente fala, continuando aqui, né? Eu acho que eu já falei isso daqui, o que é criar. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho, eu vou pegar alguns textos aqui para a gente entrar no mérito, mas quando a gente fala de criador e criatura, parece ser meio óbvio aqui, mas criatura, por exemplo, certa vez uma catequizanda perguntou para mim assim, né, aconteceu isso, aí criou isso, criou aquilo, e quem criou Deus? Aí ela chegou nessa pergunta. Veja, não tem como Deus ser criado. Porque se ele for criado, ele já não é mais Deus, ele é uma criatura. Então, como é que eu poderia dizer assim? Para que a gente tenha, inclusive, criatura, precisa ter um criador. Né? Então, que é o princípio e o fim de tudo. Né? Então, a definição de criador mesmo não permite isso. Né? Então, porque se, por exemplo, Deus foi criado, então tem um Deus mais poderoso que esse. Logo, esse daqui não é Deus, ele é criatura. Então, e aí tem o Deus que de fato criou as coisas. Né? Mas eu já recebi esse tipo de pergunta. De forma alguma a gente pode fazer esse tipo de dialética, meio, como é que eu poderia dizer assim, daquela crítica destrutiva, né? Isso e aquilo, enfim, até demolir tudo. Né? Mas enfim, não vai entrar aqui, mas é algo muito utilizado na escola de Frankfurt, né? Principalmente por os adeptos de Horkheimer e enfim, por aí vai. Mas então aqui eu vou pegar alguns textos para falar algumas diferenças da palavra de Deus sobre criador e criatura. Né? Então, pegar lá Colossenses 1, do 15 ao 20. Eu acho que já marquei aqui na minha. Colossenses lá pro finalzinho, tá? As cartas de Paulo aos Colossenses. Se você quiser achar, acho que foi melhor ir lá no índice. Deixa eu só ver aqui, peraí, você tá nos Coríntios? Acho que os Colossenses acho que vem depois, depois de Colossenses. Mas deixa aí, depois você pode ouvir aqui. Você vai dar um pouquinho de trabalho, senão vai demorar um pouquinho. Mas vou ler aqui, você presta bastante atenção e a gente continua aqui. Então, quando a gente vai falar de Colossenses, lá em Colossenses, vai falar a iminência de Cristo, né? Então, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso aqui é bem importante. Depois a gente vai pegar o texto de João, que vai falar no princípio. E aqui ele também começa, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é o primogênito, ele é o princípio. Né? O primeiro. Entende? Que antes que todas aquelas coisas que a gente falou lá fossem criadas, ele é o princípio. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, com ele. Então,
o princípio, às vezes a gente olha, qual que é o princípio? O princípio é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O princípio de tudo que é criado vem da primeira pessoa da Trindade. Ou seja, o Pai deu tudo para ele. O presente que Deus Pai dá ao Filho é toda a criação. Ele é o princípio de tudo. E aí, inclusive, João vai falar, aí no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Ele é o princípio de tudo. Ele mesmo vai dizer, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa, que é a primeira letra, e o Ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Né? Então, ele é o princípio de tudo. Cristo é o princípio de tudo. E aqui Paulo também vai deixar isso bem claro. Ele é a imagem de Deus invisível. Isso a gente já até tratou, né? Inclusive os catequizantes que estiverem ouvindo, vai ver que ele é a imagem, ou seja, ele é o Logos, ele é o Logo, ele é a imagem perfeita de Deus. Diferente de tudo aquilo que a gente pode olhar e falar, isso aqui representa algo, Cristo não representa algo, ele é o próprio Deus. Ele é o Pai. Ele mesmo vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Nele foram criadas todas as coisas, ou seja, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis. As criaturas visíveis, todas aquelas que a gente viu, exceto os anjos, que os anjos são invisíveis. Então, todas as criaturas visíveis e invisíveis foram criadas nele. Tronos, dominações, principados, potestades, que são as hierarquias dos anjos. Então, mas ele não fala todas, mas já deixa aqui bem claro a título de exemplo. Tudo foi criado por ele e para ele. Né? Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ou seja, todas as coisas subsistem nele. Se algo existe, a questão do subsídio é que está abaixo, que está dentro. Né? Ou seja, primeiro que está abaixo e ele abarca tudo, toda a criatura. Quando a gente fala do subsiste, seria isso, seria algo que está abaixo, porque nós somos criaturas, e que também está nele, como uma parte dele. Entende? Então Deus que abrange tudo. Ele existe antes de todas as coisas, ou seja, ele é o Criador. Antes de todas as coisas existirem, ele já existiu. Ele era. Né? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Isso é bem claro também. Então a igreja, ela é um corpo, então todas as pessoas, quem faz parte da igreja, né? Não tem que explicar quem faz parte da igreja. Em primeiro lugar, o batizado. Se ele não é batizado, ele não faz parte da igreja. Em segundo lugar, o que tem fé. Porque será salvo todo aquele que crê e for batizado. Aquele que não crê já está condenado. Ou seja, se a pessoa não crê, ela não faz parte da igreja. Entende? Então, a pessoa tem que crer, tem que ser batizada e crer. Então, é claro que uma pessoa é mais ou menos igreja de acordo com isso. Ou seja, ele inicia na igreja a partir do batismo. Ele é batizado, bom, ele está dentro da igreja. Agora, se ele vai crer ou não crer, e fazer as obras de acordo com a fé que ele acredita, para um dia ser julgado e ser salvo, ou seja, a pessoa é mais ou menos igreja de acordo com a fé que tem. Né? E claro, se é batizado. Então, só para a gente ficar bem claro aqui, quem faz parte da igreja. Né? Porque às vezes a gente pode olhar para uma pessoa que não é batizada e não tem fé, pois bem, ela não faz parte da igreja. Tem um detalhe aqui da ignorância invencível, mas eu não vou entrar no mérito aqui agora. Mas, enfim. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Por isso, tem primeiro lugar em todas as coisas. Quando ele fala do primogênito entre os mortos, é importante a gente ver o seguinte. Porque se alguém ressuscitou, veja, o primeiro a ressuscitar é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas que morriam antes, eles não iam para o céu. O céu só foi aberto a partir do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e abriu o céu para nós. O restante do pessoal ia para o limbo mesmo. Né? Então, o limbo é o lugar onde as pessoas que morriam, eles não iam para o céu. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morre para fazer, com o sacrifício dele, essa ponte entre o homem e Deus, que foi desligado com o pecado,
Ele funde aqui o elemento principal da religião, né? Que é religar, que só é possível com o sacrifício, né? Então, o sacrifício ele faz essa ponte. E o único sacrifício que fez essa ponte foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, porque, claro que os catequizandos já ouviram isso, mas só para a gente ver se acaso alguém não esteja aqui. O pecado vai de acordo com a gravidade, com a dignidade da pessoa ofendida, por exemplo. Aqui está o Gustavo. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu bato no Gustavo, eu estou pecando. Mas o Gustavo, por exemplo, não é. Se eu bato na minha mãe, é mais grave do que bater no Gustavo. Porque a dignidade da minha mãe é mais alta, do meu pai. E assim vai, de um padre que tem uma dignidade mais alta ainda, até chegar no Papa. Então, se eu agredir o Papa, eu penso, estamos assim. Então, a dignidade mais alta. Imagina alguém que ofende o próprio Deus com pecado, que é o que a gente costuma fazer. Até ofendendo o irmão, a gente ofende a Deus também, porque ele é semelhança e imagem de Deus. Então, imagina, o pecado original foi uma ofensa direta a Deus. E veja, qual que é a dignidade de Deus? A dignidade de Deus é infinita. Então, quem pode pagar? Eu posso fazer reparações às criaturas em determinada proporção. Mas quem vai fazer uma reparação ao Deus infinito? Ninguém. Ninguém tem uma dignidade infinita para oferecer uma reparação, um sacrifício que repare uma ofensa a um ser infinito. Entende? Então é aí que nosso Senhor Jesus Cristo encarna, recebe um corpo, morre na cruz para oferecer um sacrifício infinito. Por quê? Porque ele é Deus. Então ele é o único que pode pagar essa conta. É o único que pode reparar, que pode redimir. O que seria a palavra redimir? É comprar algo. Ou seja, ele comprou a nossa salvação. Porque ele agora se oferece em sacrifício a Deus Pai, porque ele mesmo vai dizer, ele me tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Né? Então, isso seria um assunto para uma formação inteira, essa parte do sacrifício de Cristo. Mas ele mesmo dá a vida para redimir o gênero, para comprar, para pagar esta dívida que nós tínhamos infinita, que nenhuma criatura, nem todas as criaturas poderiam, a gente vai ver isso, pagar, nem a Virgem Maria, nem ninguém. Por mais perfeita que fosse a criatura, ela não é um ser eterno e infinito para pagar essa conta. Então, quando ele fala que ele é o primogênito, ele pagou o primeiro a entrar no céu, vamos dizer assim, diz que ele veio do céu, mas ele é a primícia, né? Ele é o primeiro que abre a porta do céu, e todos os outros que ressuscitam como cordeiros de Cristo. Né? Ou seja, a gente é filho de Deus porque somos cordeiros de Cristo. Paulo também deixa isso claro em outra carta que eu não me recordo agora o capítulo. Nem a carta, nem o capítulo. Mas enfim. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Então quando ele fala isso, ele está falando disso que eu expliquei. Ele é o primogênito entre os mortos. Ele é o primeiro. Todos os que ressuscitaram depois de Cristo, por Cristo. Por meio de Cristo e depois dele. Né? Por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude. E por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas. Que é isso que eu falei. Ele reconcilia toda a criatura com Deus. Por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, estabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Deixa eu ver por enquanto é só para a gente ver que ele é a primícia, que ele é o Criador, ele é o principal, ou seja, ele é o primogênito, ele é o princípio e o fim de tudo. Né? Eu não vou ler todo o texto porque não é o objeto aqui. Eu vou só ler o livro do Eclesiástico, no 42, do 15 até o 43, porque é uma poesia maravilhosa assim, né? Sobre a criação de Deus. Então tá lá, eu vou ler ela para vocês verificarem aqui, né, como é bonito, né, de fato, o livro do Eclesiástico quando ele fala da criação de Deus. Né? Então, vamos lá. Então, a partir do 15, o título vai falar a grandeza de Deus na criação. Né?
versículo 15, capítulo 42 do Eclesiástico. Relembrarei agora as obras do Senhor, proclamarei o que vi. Pelas palavras do Senhor foram produzidas as suas obras. O sol contempla todas as coisas que ilumina. A obra do Senhor está cheia de sua glória. Porventura não fez o Senhor com que seus santos proclamassem todas as maravilhas que ele, o Senhor Todo-Poderoso, consolidou, a fim de que subsistam para a sua glória. Ou seja, a gente vai ver bem claro aqui que tudo é feito para a glória de Deus. Só para a gente entender um pouco, tudo que Deus cria para manifestar a sua glória. Se a gente olha para uma flor, para a beleza de uma flor, para o perfume de uma flor, a gente já tem que olhar, né? Porque aquilo reflete a glória de Deus. Por exemplo, Deus, ele poderia fazer uma criatura que nessa criatura contemplasse toda a sua glória? O que vocês acham? O que você acha, Gustavo? Acha que Deus pode criar uma criatura para contemplar nessa criatura toda a sua glória? Eu acho que pode. Porque Deus Não pode. pode não. Não. Veja, todas as criaturas de Deus por exemplo, é um reflexo de Deus. É como a gente se olhasse no espelho. A gente olha no espelho, o nosso reflexo que está no espelho não é a gente, é um reflexo. Não existe nenhuma criatura capaz de contemplar Deus na essência, na totalidade. Entende? Não existe, porque para contemplar Deus na toda a totalidade, na verdade não seria uma criatura, seria o próprio Deus. Entende? Então, Deus, para ele poder mostrar toda a sua grandeza, cria diversas criaturas. Mas ele criou Cristo, né? Cristo é como chegar mais perto de Deus. Ele não criou Cristo. Cristo foi gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, ele é da mesma substância. Ele não é criado, ele não é uma criatura. Claro, Cristo, quando a gente fala ungido, ele é aquilo que a gente chama da união hipostática. Mas, então ele criou o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma criatura. Não tem como negar isso. A alma de Cristo é uma criatura. Então, você foi criado. Mas o Deus que habita ali, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo, não é criado, ele é gerado. Isso, inclusive, foi um elemento que não vai dar para falar aqui, que foi tema de heresia. Ou seja, Ário acreditava inclusive nisso. Ário acreditava que Cristo não era Deus. Ele era uma criatura, a melhor, a mais evoluída. Ele era, na verdade, ele acreditava até que ele talvez fosse até um holograma, não tinha bem carne. Então, o arianismo, ele pregava isso, que existia o Pai, o Espírito, mas o Filho não era Deus. O Filho era uma criatura. Então, a igreja, em resposta a isso, cria o que a gente chama hoje, né, quando a gente vai no Arautos, por exemplo, quem já foi lá, vai ver que o credo que eles rezam lá é o credo niceno-constantinopolitano, né? É gigante o nome, né? Que é o creio que foi fruto do concílio de Nicéia, Constantinopla. Então, e foi exatamente contrário a essa heresia. A heresia do arianismo, né? Que não acreditava que o Filho era Deus. Ele era uma criatura, a melhor de todas, mas ainda era uma criatura. Então, aí fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, desculpa, Credo in unum Deus, Pátria e Onipotente. Aí vai falar, gerado e não criado, consubstancial, ou seja, gerado e não criado, ele não é criatura, ele foi gerado. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um filho quando ele é gerado, ele é da mesma substância da mãe. Ele é gerado no filho da mãe. Então, aquela criança que é gerada no filho da mãe, ela é um ser humano. A natureza dela, da criança, foi recebido da natureza da mãe. Então, eles são da mesma substância, da mesma carne, tem o mesmo DNA. Então, Cristo,
Ele não é criado, ele é gerado, ele é da mesma substância de Deus Pai. Né? Então, isso precisa ficar bem claro aqui. E a igreja, combatendo essa heresia, que era o arianismo, que não acreditava que a terceira pessoa a segunda pessoa da Santíssima Trindade fosse Deus, é que a igreja cria de fato o dogma da encarnação de Cristo, da encarnação do Verbo, e promulga, inclusive, o creio que a gente reza na missa, especialmente, por exemplo, se você vai numa missa tridentina, você vai ver que eles sempre vão rezar lá o credo niceno-constantinopolitano, né? Acho que é isso. O nome é meio difícil mesmo, daí eu dou um trabalho. Então, só para entrar aqui, para a gente entender aqui que não dá para Deus, para contemplar Deus em uma criatura. Deus não pode criar uma criatura que contemple. Então ele cria várias criaturas. Pode gerar então só. Gerar, aí tem nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o verbo, né? Mas vamos lá. Então, por isso que Deus cria um monte de criatura. E mesmo assim, se você pegar todas as criaturas que são, não sei nem que número, porque não dá para calcular, veja, não dá para calcular, se você pega todas as criaturas, não tem nenhuma igual a outra. Os grãos de areia que a gente pega na areia, na terra não são iguais uns aos outros. As folhas das árvores não são iguais umas das outras. Então Deus cria tudo diferente para poder manifestar a sua glória. Então a forma com que Deus demonstra maior a sua glória é criando infinitos não posso dizer porque não são infinitos, mas quase, vamos dizer, menos que infinito, de criaturas, todas elas diferentes, para que a gente possa contemplar, uma é mais bonita num aspecto, outra é mais bonita no outro, outra é assim, assado. Os homens, como são todos diferentes, por mais que sejam gêmeos, a gente sabe muito bem, quem já conviveu com gêmeos, que eles não são iguais. São parecidos, mas não são iguais. E mesmo que fossem iguais, as almas são diferentes, então também não são as mesmas. Então, se fossem iguais, seriam quase pessoas, a mesma pessoa. Mas enfim. Então, a forma com que Deus fez para manifestar a sua glória é criar tudo diferente. E criar tudo desigual. Entende? Então, quando às vezes a gente vê algumas ideologias pregando a igualdade, a gente pode pregar a igualdade em questão, por exemplo, quanto à dignidade, só. Porque, por exemplo, eu tenho a mesma dignidade que o Gustavo, de todos os seres humanos nós temos a mesma dignidade. Mas eu não posso igualar eu a ele ou qualquer outra pessoa. Seria uma ofensa, inclusive, à própria criação de Deus. Isso é anticristão, pregar essa igualdade. Porque a gente é tudo diferente, a gente pensa coisas diferentes, a gente quer coisas diferentes. Igualar as pessoas é o maior ato de maldade que se pode ter. E aí a gente tem as ideologias, por exemplo, comunistas, ou a própria ideologia da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, que na verdade não tem igualdade. É tudo diferente. Não tem como igualar. Se você iguala duas pessoas, você está matando o eu de uma delas, ou das duas. É tudo diferente. Na natureza, a natureza é toda diferente, os homens são todos diferentes. Tudo é diferente. E essa é a melhor forma de agradar a Deus, cada um na sua diferença. Né? Cada um contemplando um aspecto de Deus. Todas as criaturas, enfim. Então não tem capacidade nenhuma. E veja, mesmo assim, Deus criando todas as criaturas, não reflete ainda Deus como um todo. Porque todas as criaturas é um reflexo do espelho. Não é Deus. Entende? Não sei se ficou claro. E mesmo assim, depois a gente vai ver aqui, vamos pegar aqui para a gente entender aqui um outro texto. Mas eu vou continuar aqui, depois a gente pega aquele texto ali que explica um pouquinho melhor. É um texto que eu tirei do livro aqui das irmãs aqui do Carmelo de Cotia, que explica um pouquinho melhor. Vamos continuar aqui para não perder o foco. Então, porventura não fez o Senhor com que seus santos proclamassem todas as suas maravilhas. Maravilhas que ele, o Senhor Todo-Poderoso, consolidou, a fim de que subsistam para a sua glória. Ele sonda o abismo e o coração humano, pois o Senhor conhece tudo o que se pode saber. Ele vê os sinais dos tempos futuros, anuncia o passado e o porvir. Nenhum pensamento lhe escapa, nenhum fato se esconde de seus olhos. Ele enalteceu as maravilhas de sua sabedoria. Ele é antes de todos os séculos e será eternamente. Nada se pode acrescentar ao que ele é, nem nada lhe tirar.
não necessitam do conselho de ninguém. Como são agradáveis as suas obras. E todavia delas não podemos ver mais que uma centelha, e em tudo o que é preciso, todas lhe obedecem. Ou seja, o que a gente vê de criação é uma centelha de Deus. A gente vê. Há um abismo infinito entre o Criador e as suas criaturas. Todavia elas... E querendo ou não, tudo obedece a Deus. Veja. Quer de bom grado ou de mau grado. Tinha exorcistas que inclusive faziam o demônio falar a verdade. Por quê? Porque seja de bom ou mau grado, todo joelho se dobre diante de Deus no céu, na terra e nos infernos. Porque tudo tem que obedecer a Deus. Seja de bom grado, que são os santos, as pessoas que querem servir a Deus, seja de mau grado, vai servir a si mesmo, os demônios. Né? E assim, quando eu quero dizer que servir, mesmo que eles estejam sendo castigados, aquilo ali serve para mostrar que eles foram condenados. Eles não quiseram servir a Deus de bom grado, agora eles servem na condenação. Não que eles servem no sentido que eu poderia dizer aqui, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eles fazem a vontade de Deus. Mas eles servem no castigo que lhes foi imposto. Não sei se ficou claro. Vocês entendem, mas... Ou seja, por exemplo, inclusive serve de sinal para nós, para que nós não caiamos nisso. Por exemplo, alguns casos, às vezes a gente fala, poxa vida, né? E esse castigo de fulano que aconteceu com fulano? Veja, mesmo assim, ainda esse castigo foi bom, porque muitas pessoas olham para aquele castigo, mas capaz, não foi bom para ela. Mas não foi bom também porque ela não quis. Mas as pessoas olham para o mal e falam, bom, não é bom fazer o mal, senão a gente vai terminar condenado. Deveria ser assim. Hoje, por exemplo, quando você não pune alguém, isso é muito ruim. Quando alguém, por exemplo, não é punido pelo mal que fez, isso é ruim, isso não é bom. A pessoa fez o mal, ela merece o mal. Por exemplo, o menino vai lá e faz uma travessura, a mãe vai e bate nele. Isso é bom, por quê? Porque vai punir ele para que ele não faça de novo. Né? Então a punição ainda serve a Deus para mostrar desejo aos demais para que aquilo não seja feito. Bom, vamos lá. Todas as coisas existem duas a duas, uma oposta à outra. Ele nada fez que seja defeituoso. Ele fortaleceu o que cada um tem de bom. Quem se saciará de ver a glória do Senhor? O firmamento nas alturas é a sua beleza. O aspecto do céu é uma visão de glória. O sol aparecendo na aurora anuncia o dia. A obra do Altíssimo é um instrumento admirável. Assim, eu leio essa poesia porque, veja, aqui hoje na cidade a gente não contempla praticamente nada. Mas eu lembro quando eu era pequeno, ficava olhando o céu assim, olhava um monte de estrelas, a gente perdia de vista. Aí a gente, não sei se esse é o nome correto, mas viu uma estrela que andava assim, chamava de estrela cadente. Eu olhava o céu e ficava contemplando como era bonito ver o céu. Hoje a gente não consegue nem olhar, porque é tudo parede, tudo, a gente não consegue olhar mais as maravilhas de Deus. Eu lembro que minha irmã era bem pequenininha, e às vezes a gente via a chuva de longe, mas era bem longe mesmo, porque a gente chegava perto e assustava. E a gente ficava vendo assim, os trovões rasgando o céu, bem longe no final do horizonte, né? Aquela chuva que ainda está longe, vai demorar umas horas ainda para chegar. Ela era bem pequenininha, ela chamava eu de Thiago, né? Eu não sabia falar Thiago, ela estava lá. Aí mostrava a Belinha lá, né? Enfim, chamava ela de Bubs na época. Aí a gente ficava contemplando, assim, né? Eu devia ter uns 12, sei lá, 15, não, 13 por aí. Ela era bem pequenininha, uns 3 anos. A gente ficava contemplando, lembrava assim, como era bonito, ficava à noite olhando, olhava os animais, né? Ia pescar, a gente via cobra, a gente via um monte de coisa, como era a grandeza de Deus, assim, a gente se perdia no meio daquilo ali. Era algo, pra gente que era criança, era tudo aventura, era tudo legal, era tudo
né? Por mais que fosse perigoso, às vezes ver uma cobra, uma aranha, a gente se divertia no meio daquilo. Hoje a gente não tem mais isso, né? Não tem nem tempo às vezes para aproveitar muito, né? Tem também porque muitas das nossas coisas. A gente via essa poesia da criação que o Eclesiástico está falando aqui. E a gente vai ver como ele detalha as coisas com muito detalhe, por exemplo. Né? O sol, né? Mostrando um novo dia. Né? Ao meio-dia, o sol que queima a terra. Você vê que é alguém que foi contemplando tudo para poder escrever. Né? Aquele solzão do meio-dia, que rachava tudo, que a gente não ficava. Despendendo raios cujo o resplendor deslumbra os olhos. Grande é o Senhor que o criou. Por sua ordem ele apressa o seu curso. A lua é em todas as suas fases regulares. Então, se a gente vai ver as fases da lua, inclusive, né, a gente tinha até, eu não lembro mais, mas tinha a lua para plantar, né, lá, não sei se é a lua crescente, para cortar cabelo. Né? E a gente sabe que as marés do próprio oceano varia de acordo com a fase da lua. Né? Então, a gente vai vendo que ele é alguém que observa muito. Então, por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu poderia falar. Por exemplo, lua para pescar as melhores era cheia e a nova. Meu pai sabia disso. E se você fosse pescar na minguante, era certeza que você ia pegar, mas ia pegar muito pouquinho. Né? Não sei. Mas os antigos observavam muito essas coisas, assim, né? De lua, e era fato, era verdade. Assim. Você vê que você ia para a prática e ia acontecer exatamente do jeito que eles falavam. Questão de, não sei qual que é a lua cortava o cabelo, mas enfim. Ou a lua que se plantava, mas tinha tudo o tempo certo. Minha mãe sabe todas essas coisas. Né? A ver como tudo regradinho dentro da natureza, tudo tem uma ordem, né, pré-estabelecida por Deus. Sua claridade cresce de modo admirável até ficar cheia. É alguém que observou, né? Das fases da lua, né? Quando ela vai ficando até cheia, depois começa a minguar. Então, é um sinal para os exércitos do céu, que lançam no firmamento um glorioso esplendor. O brilho das estrelas faz a beleza do céu. O céu ilumina o mundo das alturas. A palavra do santo estão prontas para o julgamento. São indefectivelmente vigilantes. Observa o arco-íris e bendiz aquele que o fez. É muito belo no seu resplendor. Faz a volta do céu num círculo de glória. Né? Se a gente for falar do arco-íris, por exemplo, o arco-íris é uma coisa que depois a gente vai falar que era... Por exemplo, pouca gente sabe por que existe o arco-íris. Né? O arco-íris é um sinal de Deus a Noé de que ele não destruiria o mundo novamente com água. Então ele criou um arco-íris como um sinal, uma aliança entre Deus e Noé. Um arco. Antigamente não tinha arco-íris. O arco-íris foi criado por Deus a partir deste evento. Né? E é alguém que observou também o arco-íris. O Senhor, com uma ordem, faz cair subitamente a neve. Acelera a marcha dos raios de seu juízo. Por essa causa se abrem as suas reservas e voam as nuvens como pássaros. Por sua grandeza condensa as nuvens e as pedras de granizo caem em estilhaço. E alguém que observou tudo, assim, você vai pegar a natureza, a gente pensa assim, não, mas naquele lugar não tinha neve, não tinha granizo já naquela época, às vezes a gente olha aqui e fala, não, o granizo, sei lá, o castigo começou agora. Não, já tinha... As montanhas são abaladas quando ele aparece por sua vontade. Sopra o vento do sul. O estrondo do trovão fere a terra, né? Sei que já teve uma experiência, eu lembro que uma vez eu estava um pedaço de ferro, não sei como é que eu não morri. Caiu um raio que ele quase me cegou. E a tampa da caixa de luz, na explosão, ela voou longe e trincou. Meu pai tem uma coluna até hoje lá que ela foi trincada por um raio. O raio caiu ali, aconteceu tudo assim. E eu tava lá com o ferro na mão, parece que eu fiquei quase cego daquilo ali, né? Foi um negócio assim que não levei choque, não levei nada, mas nem eu entendi, né? Foi um negócio assustador, assim. Você vê o raio caindo, quebrar uma coluna, voar a tampa da caixa de luz, quase te cegar com clarão. E às vezes a gente vê raio pegando tem vídeo na internet, o raio pegando uma árvore lá, né? A gente vê o poder de Deus ali num raio, por exemplo. Um negócio que a gente não sabe nem explicar como é que aquilo acontece, né? Então,
tão rápido, tão parece que foi uma bomba, meu cara. E ele vai explicando todas essas coisas assim, né, com uma delicadeza, né, como uma forma de poesia mesmo, né? Assim como a tempestade do aquilão e o turbilhão dos ventos, espalha a neve como pássaros que pousam, como gafanhotos que se abatem sobre a terra. O olhar encanta-se com o brilho de sua alvura. O coração fica atônito ao vê-la cair. Deus espalha a geada sobre a terra como sal. Quando as águas se congelam, tornam-se como pontas de cardo, quando sopra o vento frio do aquilão. A água gela como um cristal, que repousa sobre toda a massa líquida. Veste as águas como se fosse uma couraça. A geada devora os montes e queima os desertos. Resseca como fogo tudo o que é verde. O remédio para isso é rápido o aparecimento de um aguaceiro. O orvalho, após o frio, atenua o rigor do gelo. A palavra de Deus faz calar o vento. Dá um exemplo aqui bem claro, o nosso Senhor Jesus Cristo acalmando a tempestade com uma palavra. Cala-te, e o vento calou. Né? Então, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo sempre feito bem claro. Né? Tempestade, todo mundo pavoroso ali, com aquelas ondas que cobriam o barco, que estava a ponto de virar o barco, ele acorda e cala-te. E tudo fica, ou seja, tudo isso está dentro da ordem de Deus, e Deus é o Senhor de tudo. Só com o pensar apazigua o abismo, no meio do qual o Senhor plantou as ilhas. Os que navegam sobre o mar contam os seus perigos. Ouvindo-os, ficaremos arrebatados de admiração. Ali se encontram grandes obras e maravilhas, animais de toda espécie e criaturas monstruosas. Por ele tudo tende regularmente para a sua finalidade. Tudo foi disposto conforme a sua palavra. Diremos muitas coisas, porém faltarão palavras. Ou seja, ele fala sobre todas as maravilhas e sabe que vai faltar a palavra, porque o homem é incapaz de contemplar a Deus na sua totalidade. É incapaz de louvar a Deus simplesmente olhando para todas as suas criaturas. Ele é incapaz, porque ele é só uma parte minúscula desse todo. Se a criação é uma centelha de Deus, o homem é o quê? É a centelha da centelha. Mas o resumo de nosso discurso é este, é aqui que eu queria chegar. Ele está em tudo, pois o Todo-Poderoso está acima de todas as suas obras. O Senhor é terrível, soberanamente grande. Seu poder é maravilhoso. Glorificai o Senhor quanto puderes. Ou seja, tem até um santo que fala, né? Por mais que a gente glorifique a Deus, louve a Deus, o máximo a gente nunca vai conseguir fazê-lo, né, totalmente, porque seria até algo impossível para o homem, porque o homem na eternidade ele vai fazer isso. Vai contemplar as maravilhas de Deus e glorificá-lo durante toda a eternidade. Né? Mas é para fazer com toda a força, de todo o coração, com tudo que a gente fizer, a gente dá glória a Deus. Né? O máximo que a gente puder. Ou seja, ele vai falar, glorificar o Senhor o quanto puderes. Ou seja, o máximo que você conseguir, você não faça. Que ele ficará sempre acima, porque é admirável a sua grandeza. Bendizei o Senhor, exaltai-o com todas as vossas forças, pois ele está acima de todo louvor. Ou seja, ele vai estar sempre acima. Ou seja, todo louvor que lhe é prestado ainda é pouco, porque ele vai estar acima disso. Né? Então, terminando aqui o 43, né? Quem é capaz de louvá-lo como ele é, desde os primórdios? Muitos segredos são maiores que tudo isso. Só vemos um pequeno número de suas obras. O Senhor fez todas as coisas. Ele dá sabedoria àqueles que vivem com piedade. E ele termina esse louvor aqui às criaturas, a Deus através das suas criaturas. Então precisa ficar bem claro aqui que não tem condição de uma criatura só contemplar a Deus na sua totalidade. Né? Então, por isso que Deus cria
Eu vou dizer milhares porque é muito mais do que isso, né? Não sei nem falar, né? Não vamos falar, talvez, o número que Daniel usou quando ele viu os anjos, né? Miríades de miríades, porque não é nem número, é miríades. Ou seja, miríades de criaturas que existem. Nesse livrinho aqui, que foi produzido aqui pelas irmãs aqui do Carmelho de Cotia, fala sobre São João da Cruz, eu tirei esse trecho aqui. Entre todas as criaturas, superiores ou inferiores, nenhuma há que se aproxime de Deus, nem que tenha semelhança com o ser divino. Porque embora todas tenham certa relação com Deus e possuam alguns vestígios do seu ser, como dizem os teólogos, umas em maior proporção, outras em menor, segundo o seu grau de excelência, entre Deus e elas, contudo, não há semelhança essencial. Ou seja, não há na essência, de fato, algo semelhante. Porque a essência mesmo de Deus seria o próprio Deus. Seria as pessoas da Trindade. Há, pelo contrário, uma distância infinita entre o ser divino e o ser das criaturas. Ou seja, Deus, que é a essência de todas as suas criaturas, há um abismo imenso, infinito entre ele e as suas criaturas. Em suma, o entendimento com os seus conceitos não poderá entender algo semelhante a ele. Nem a vontade poderá gozar as delícias ou suavidades comparáveis às que se acham em Deus. Nem a memória formará na imaginação qualquer figura. Né? Então, só para a gente entender aqui uma questão de Deus, Deus está muito acima de qualquer outra coisa. E para a gente entrar, de fato, ao entender um pouco mais Deus e a viver a sua vida divina na graça, é preciso que haja fé. Então, a gente está falando aqui um pouco da Trindade, porque o que a gente quer chegar é que nós vivamos uma vida na graça através da oração, que é o objetivo focal dessa nossa formação. Deixa eu ver o que era, para a gente não pensar muito. Bom, aqui tem uma das definições de graça, né, que é pegado desse livro aqui. A graça, em sentido estrito, é um dom sobrenatural concedido à criatura intelectual, em ordem à vida eterna. Com isso, o doador dessa graça é o próprio Deus, fazendo de quem a recebe participante da vida divina. Ora, se a origem da graça é Deus, o seu fim é a visão beatífica, o céu. Por assim dizer, a salvação do homem, por isso chama-se também graça salutar. Então, inclusive, o catecismo da Igreja Católica vai falar que a graça é a participação na vida divina. E que graça a gente está falando? A gente está falando de uma graça natural, né? Que é a graça, por exemplo, que a pessoa tem de conseguir um emprego. Eu não estou falando dessas coisas naturais, ou dele se alimentar, ou dele produzir. Não, isso é o que a gente chama de graça natural. Mas a pessoa que tem fé, ela não vive apenas da graça natural. Ela já vive da graça sobrenatural. A gente vive do milagre. Por exemplo, quando Paulo fala que o justo vive da fé, ele vive de coisas sobrenaturais. Veja, a história da igreja inteira é baseada em coisas sobrenaturais. Inteira. Né? E, por exemplo, se alguém não teve milagre na vida, às vezes pode não ter reconhecido que foi um milagre. Mas eu já tive alguns. Né? Por exemplo, eu já levei tiro, fiquei vivo. Né? Enfim, já aconteceu um monte de coisa. Já bati em carro, em moto. Enfim, uma coisa assim que eu olho e falo, nossa, mas isso foi um milagre. Porque, né? Tem uma série de coisas que acontecem na minha vida de livramento, mas não só isso. Né? Por exemplo, o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano, maior do que abrir o Mar Vermelho, por exemplo, é a pessoa se converter. Ou seja, uma graça precisa tocar a alma daquela pessoa, e é um movimento da graça divina, e aquela pessoa aceita aquela graça ou não, claro, ela pode aceitar ou não, porque, por exemplo, a graça, ela tem vamos dizer assim, ela pode ter um impedimento para agir, né? Por exemplo, se não me engano, acho que é Santo Agostinho que vai falar isso, que às vezes a gente pode rezar por uma pessoa a vida inteira e não conseguir a conversão dela. Por quê? Porque como Deus deu o livre-arbítrio, vai depender do quanto de impedimento aquela pessoa tem para que aquela oração haja. Entende?
Então pode ser que a minha oração reze a vida inteira e a pessoa não se converta. Ah, então eu não vou rezar? Não, você tem que rezar, porque você não sabe. Não foi lhe dada a graça de você saber se uma pessoa vai se converter ou não com a sua oração. Você reza para todo mundo, né? Não é lhe dado isso. Então a gente reza para todo mundo se converter. Por exemplo, toda oração, ela dá fruto. Por exemplo, vamos supor aqui que eu reze pelo Lula. Ele vai se converter? Não sei, tomara que sim. Mas se ele não se converter, a minha oração atenua o mal que ele iria fazer. Por exemplo, eu rezo pelos governantes, da qual o Lula está incluso. Então, por exemplo, se ele iria fazer um mal muito maior, com a minha oração, é pequenininha, é uma intercessão pequena, mas mesmo assim, ele vai fazer menos. Entende? Então, toda oração ela tem a sua eficácia. A oração ela vai ter eficácia sempre. Né? Então, e pode ser que ele chegue a se converter. Então, só para a gente entender. E o que a gente está buscando com a oração? A gente está buscando a vida da graça. Porque, veja, se a gente quiser viver uma vida natural, eu não preciso buscar a Deus. Porque a vida natural está correndo por aí. Está todo mundo correndo. Do pagão. Na China eles plantam, eles colhem, eles produzem. Enfim, um monte de... Não é isso que a gente quer. A gente quer uma vida sobrenatural que vai nos levar para o céu. E é a vida da graça. Então, a vida, por exemplo, algumas pessoas não valorizam, mas, por exemplo, eu passei por pandemia, passei por um monte de coisa, e ainda ter um negócio funcionando, quantas pessoas já quebraram? Às vezes a pessoa pode falar, não, mas é mérito, eu sei muito bem, eu falo, eu sei muito bem. Não é, tem um mérito meu, óbvio, mas não é só isso que mantém a coisa de pé. E veja, é muito fácil você conseguir manter alguma coisa de pé com base em corrupção, com base em roubar as pessoas, com base... Isso é mais fácil. Mas se você tentar viver honestamente, buscando evangelização, seu sustento, veja, o inferno inteiro vai contra você. Então, se você está de pé, trabalhando e buscando fazer a vontade de Deus, veja, isso é um milagre. Então, a igreja ela vive do milagre constantemente. E nosso Senhor Jesus Cristo fazia muitos milagres, inclusive para testar bem claro isso. Não que, por exemplo, qual que é o maior milagre que nosso Senhor Jesus Cristo fez? O maior milagre foi morrer na cruz e ressuscitar. Né? Ou seja, o que ligou o homem a Deus foi o sacrifício de Cristo na cruz, não foi os milagres que ele fez antes. Né? Então, milagre mesmo, a vida da igreja é cheia de milagres. Se a gente for pegar os santos, fazer um milagre o tempo todo. Então, e aqui às vezes a gente pode lembrar o seguinte, o milagre não é só aquela coisa, nossa, transformou água em vinho. Não, o milagre do dia a dia, o milagre de acordar, de fazer uma série de coisas que a gente olha assim e fala, puxa, vira e mexe, eu reconheço algumas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Para mim é milagre. Então na pandemia, muita de gente ficou sem missa. Eu, graças a Deus, consegui uma missa, umas missas, consegui uma missa, consegui um lugar que tinha uma missinha clandestina, naquelas lá. E eu tive a Eucaristia, fiquei... Olha, eu acho que eu não fiquei uma semana sem pelo menos comungar, porque eu ainda ia... Então, para mim tudo isso é milagre. Você conseguir fazer certas coisas é milagre. Às vezes você está num ambiente extremamente hostil à fé, por mais que seja, e você conseguir desempenhar algum trabalho ali, é milagre. Veja, não tem outra coisa. O natural é você não conseguir produzir nada de bom e quando você tentar, o demônio vir destruir. Esse é o natural. Agora, se você consegue transpassar essa barreira, você já entrou no caminho da graça, que é um milagre. Né? Então, nós que vivemos em busca da graça, em estar em estado de graça, inclusive, ou seja, não estar em pecado grave, é isso que nós buscamos. Nós buscamos o milagre. Veja, só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a rezar, eu lembro que eu estava começando a caminhada, eu quis rezar um terço. Eu quis rezar um terço, não sabia rezar o terço, peguei um vídeo no YouTube para rezar um terço à noite. Sentado. Olha, mas deu um trabalho para poder rezar aquilo. Deu um trabalho, mais um trabalho, mais um trabalho. Hoje, graças a Deus, eu consigo rezar o rosário. Mas veja, quanto tempo eu pelejei para conseguir rezar o rosário diariamente? E pedindo a graça de Deus, porque eu sei que isso é um milagre. Eu sei o quanto... Veja, por exemplo, uma pessoa que não consegue viver a castidade, o normal é não viver a castidade, principalmente no mundo de hoje. Viver a castidade é um milagre. Entende? Então, quanto que a pessoa luta para poder conseguir fazer aquilo. Então,
tudo que a gente vai olhando assim no âmbito de buscar a Deus, a gente está falando do milagre. Veja, quantas vezes eu não estou aqui, estou com um problema numa moto, aí eu olho e falo, meu Deus, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Aí eu oro e daqui a pouco vem um insight e eu consigo resolver. Graças a Deus. É um milagre. Veja, a vida do... Por isso que Paulo vai dizer, o justo vive da fé. O justo aqui entende o santo. A pessoa que busca a santidade, pelo menos, esteja buscando. Ele vive da fé. Ele não, veja, qual que é o erro do homem? É achar que ele vai conseguir resolver alguma coisa por ele mesmo. Principalmente do homem. A mulher ainda é um pouco mais aberta a isso, né? Ela é um pouco mais fraca. Então ela vai buscar o auxílio em alguém, às vezes num amigo. Claro, às vezes vai buscar o auxílio onde não deve, mas enfim. É normal da mulher se abrir. Veja, às vezes, hoje nem tanto. Hoje eu estou vendo um movimento contrário, mas o normal, os primeiros que se abrem à graça, às vezes a maioria das vezes é a mulher. Que ela vê que ela não pode muita coisa e começa a pedir ajuda. Aliás, a mulher gosta muito de pedir as coisas. Então é o normal da mulher. Né? Então ela vê que ela não pode, ela começa a pedir. Então geralmente a mulher vai primeiro para a igreja, depois vai o marido. Ela acaba dando um jeito de então, por quê? Porque o homem ele é soberbo, assim, meio soberbo. Não vou dizer soberbo, mas ele tem essa tendência de eu vou e resolvo e faço do jeito. Quando na verdade ele é o principal motivo de todos os males que acontecem com ele, é ele mesmo. Ele não resolve nada. E veja, eu mesmo tenho que lutar constantemente contra isso. Eu sou homem, então eu quero resolver. Quando é que o homem se dobra? Quando ele faz tudo o que é possível para resolver, ele não resolve nada. Aí ele acaba meio que se dobrando a Deus para poder... Veja, eu vou dar um exemplo. Como é que eu comecei a ir para a igreja? Deixa eu explicar para vocês. Vai ser bem engraçado. Puxa, eu queria ser jogador de futebol. Eu tava falando, meu. Só que eu não tinha, né? Geralmente as pessoas vão fazer o quê? Ah, eu quero fazer qual coisa, não tô conseguindo. Um vai pra macumba, outro vai pra isso, vai pra... Aí eu falei, não, sabe o que eu vou fazer? Eu preciso de um milagre. Eu preciso ir, graças a Deus não aconteceu. Vamos pra igreja. Vou sair pra igreja pra pedir pra Deus pra eu ser jogador de futebol. Olha que doideira. Eu comecei a ir na missa por causa disso, né? Não, minha mãe já ia, etc. Mas aí teve uma época que ela deu umas vaciladinhas, não tava indo, já eu comecei a ir. Então, vê, a gente às vezes meio assim, né, meio interesseiro, né, uma fé meio interesseira ainda, não é uma fé que de fato desinteressada, né, buscar a Deus por ele mesmo, se ele vai dar ou não vai dar o que eu quero, pouco importa, o importante é fazer a vontade de Deus, né, enfim, e às vezes nem se desanimar se fulano não vai, porque a maioria da minha vida de oração ou da minha caminhada é eu sozinho. Se você for pegar às vezes um santo, você vai ver que o santo é uma pessoa solitária, né? Às vezes depois quando ele já está muito frutuoso, já está bem santo, começa a juntar pessoas em volta dele, né? Mas o normal do santo, puxa, a gente pega Santo Inácio de Loyola, foi sozinho para Jerusalém, depois ele foi e ficava sozinho na faculdade, depois da faculdade deu uma luta para ele conseguir os primeiros adeptos, São Pedro Fábio e São Francisco Xavier, ele precisou orar muito e se mortificar, inclusive fazer penitência para converter São Francisco Xavier, que era muito mundaninho, né, na época. Então, mas é uma pessoa, não é sozinho. A gente for pegar, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo se sentia só. Então, se você ficava às vezes pensando, mas eu preciso de alguém para ir comigo, meu amigo, não vai ter. Né? Talvez tenha um ou outro ali, né? Eu lembro que às vezes aparecia uma companhia ou outra, mas geralmente, e você vai vendo no decorrer da caminhada, quantas pessoas foram ficando para trás. E hoje até oro para que alguns voltem, né? E que também, como vai dizer Paulo, né? Quem está de pé, cuidado para não cair. Porque para cair basta estar de pé. Né? Então a gente tem que ter esse espírito de vigilância para poder continuar. Nem ia falar de tudo isso aqui, mas veja, a gente vive da graça. Quem quer buscar a santidade, quem quer ir para o céu, a gente tem que olhar para a graça. A graça. É a graça que a gente vai buscar, a graça natural, sobrenatural da fé. Veja, a virtude da fé é uma virtude teologal. Veja, fé, caridade, esperança são virtudes teologais. O que quer dizer isso? São virtudes de Deus. Ou seja, ou você pede a graça para Deus, ou você não tem essa graça. Entende? Não é uma virtude humana. O ser humano, o normal é a pessoa não ter fé em Deus, não deve ter fé em nada. E quando fala de Deus, tipo assim, vou dar um exemplo. Um dia desse eu estava lá vendo uma foto de uma irmã. Veja, eu tive que olhar para a foto, não me entenda mal. A foto era horrível. Por quê? Porque, se eu falar por quê, vamos por quê? Porque era minha irmã, entendeu? Aí tava lá, a foto horrível. Porque se não fosse... Só que tinha um textão. Aí eu fui ler um texto.
Vai agradecendo a Deus por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Agradecendo, 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 agradecendo. Aí no final, agradecendo o quê? Olha essa foto. Não tem nada para agradecer, meu filho. Ou seja, a pessoa agradecendo a Deus pelo quê? Pelo seu pecado que está na foto? Ou seja, assim, hoje em dia, moral da história que eu quero mostrar aqui. A maioria das pessoas que falam de Deus não conhecem a Deus, não tem fé em Deus. São pagãos que acreditam em Deus. Entende? Porque quem acredita em Deus, acredita nos 10 mandamentos, vive os 10 mandamentos, ou busca, né? Porque a gente sabe que a gente tem a miséria, a gente cai. E, tipo, nunca vai postar uma foto daquela. Porque aquilo ali vai contra os princípios do mandamento de Deus. Entende? Então, quando a gente vai falar de algumas coisas, a gente tem que olhar para falar, veja, a fé sem obras é morta. Então as minhas obras precisam remeter à minha fé. Caso contrário, a gente só está sendo. A gente está mentindo para nós mesmos. Nós acreditamos que somos cristãos, acreditamos que somos, mas na verdade não é nada. A gente acredita, a gente quer se confortar achando que a gente é católico, não é nada. A gente está se servindo ali. Isso é um ponto de testemunho absurdo. Enfim, mas poderia ser uma série de outras coisas também. Que às vezes a gente acaba fazendo. Então, deixa eu só um pouquinho aqui. Bom, a gente falou um pouco aqui então da criação, falou um pouco da Trindade, agora a gente vai falar um pouco mais. Falar um pouco de uma das pessoas da Trindade, que é o Pai, que é concebida a ele. Concebido não, né? A igreja acredita, né, que tudo nasce do Pai, ou seja, ele é o Criador, ou seja, se atribui a ele toda a obra da criação. Então a gente vai falar um pouquinho da Trindade, né? Então ele vai falar do Pai, que é o Criador, o Filho, que é o Redentor, ou seja, o Filho desde toda a eternidade já foi feito para pagar, para redimir, sendo o Redentor, né? É aquele que de fato vai pagar esse preço, vai fazer o sacrifício para resgatar o gênero humano. O Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há santidade, então assim, o Espírito Santo, apesar como a própria Beata Helena Guerra, agora Santa Helena Guerra, vai falar que ele é esquecido, a gente tem que pedir a graça do Espírito Santo todos os dias. Porque, veja, ele é a graça por excelência, ele é a graça incriada, ou seja, não há uma graça criada. Porque toda a graça, veja, quando nós falamos de virtude teologal, de fé, caridade e esperança, o Espírito Santo ele é o amor. Então, se há todo aquilo que Deus cria por amor. Veja, por amor ao Filho. Santo Agostinho, ele vai dizer essa frase, só ama aquilo que se conhece. A gente isso aqui já é meio corriqueiro da gente. Então ele vai tratar aqui o Pai como amante, o Filho como amado, e o Espírito Santo como amor entre os dois. Né? E o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho. Né? No amor. O Espírito Santo é o amor. Então se a gente quiser fazer algo, só é possível fazer algo na graça, pedindo inclusive a graça do amor, né? Que é o único que vai se manter. Né? Na Trindade, o amor, porque já a fé vai sumir, a gente não vai precisar mais acreditar em nada, a gente vai ver as coisas como elas são, não vai precisar esperar mais nada, já não tem mais esperança na verdade, esperança na fé, vamos dizer assim, na verdade não, mas esperança na fé, não vai ter mais isso. Então, aqui a gente tem, né, um filho, um pai, que assim, é interessante quando a gente vê o pai que conhece a si mesmo. O movimento do pai conhecer a si mesmo já gera o filho. Veja, porque só Deus é possível conhecer a si mesmo. Então o pai conhecendo tanto a si mesmo, ele já gera o filho. E o filho conhece tanto o pai, que veja, para conhecer o Deus, porque na verdade a palavra verbo significaria isso. Aliás, não tem nenhuma palavra no meu ver que abrangeria isso, né? É um pai que conhecendo a si mesmo gera uma outra pessoa, o filho. E o filho conhece tanto o pai que ele ama. E na verdade não é outro Deus, porque tem uma unidade no amor, né? Ou seja, só ama aquilo que se conhece, ele conhece tanto o pai que ele é tão unido ao pai que é indissolúvel. Então é 3 pessoas em um único Deus, unidos no amor, que é o Espírito Santo. Ou seja, o amor do Filho
Do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai gera uma outra pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. Vamos se atentar aqui agora, porque eu acho que não vai dar para falar tudo, e ler o prólogo de João. O prólogo de João, para quem vai na missa de sempre, o prólogo de João é maravilhoso. Né? Então, sempre no final da missa a gente vai ler o prólogo de João, para quem vai na missa também. Então, vai estar sempre lá, o prólogo, o credo niceno-constantinopolitano, Constantinopolitano. Então, vamos ler o prólogo de João para a gente entender o que ele vai dizer aqui, né? Que é uma das leituras mais lindas que eu já vi. Assim. Até porque João, a gente tem que entender quem é a figura de João. Né? João, discípulo, ele já era... Veja, se a gente pudesse olhar para todos os discípulos e falar, nossa, qual que é o prodígio ali? O prodígio era João. Aquele que descansava, repousava no peito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo vai se intitular como João, como sendo um discípulo amado. Né? E ele o era. Né? Não dá para negar isso. João, a gente poderia mostrar ele como prodígio, até porque ele já era discípulo de João Batista, antes de ser discípulo de Jesus. Então você imagina só João, que era o mais novo dos apóstolos, ou seja, ele já era o mais novinho de todos. E ele já seguia o maior de todos os profetas, que era João. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz, né? Dos nascidos de mulher não houve maior. Ou seja, porém ele é o menor da lei dos céus. Então, João é o maior dos profetas. Então ele já era o discípulo de todos os profetas. E depois ele vira o discípulo do próprio Deus. E ele era o mais novo. E João, vamos lembrar aqui que João teve um destino diferente. Todos os 11 foram martirizados. João não foi martirizado porque Deus não quis. Morreu na ilha de Patmos, mas ele foi jogado numa caldeira de óleo ardente. Se alguém sobrevive a ser jogado numa caldeira de óleo ardente, não morreu porque Deus não quis. Foi o único que morreu de morte natural, de velhice. Né? Ou seja, João era aquele que estava aos pés da cruz, né? Junto com Maria. Então João, ele... É claro, não estou falando aqui questão de que se ele amava mais ou menos, não dá para medir isso. Né? Mas enfim, não é isso mesmo. Mas dá para ver que João, ele era alguém muito íntimo. E você vai ver que a teologia de João, né, do Evangelho de João, é uma teologia muito profunda. Né? De alguém que entendia o mistério com uma profundidade assim, além. Lendo, por exemplo, o prólogo de João, que é o que a gente vai fazer agora, a gente vai conseguir enxergar bem isso. Né? Então, vamos lá. No princípio era o verbo. Veja, ele não fala o filho, ele não fala... Ele fala o verbo. Porque o verbo, ele é a imagem. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, o pai, conhecendo a si mesmo, ele cria uma imagem perfeita de si, que é o filho. Então, o pai e o filho são iguais. Tal pai, tal filho. Então, conhecendo a si mesmo, ele cria uma imagem perfeita. Veja, tudo aquilo que a gente vai olhar é imagem imperfeita. Vamos dizer assim. Né? Por exemplo, nós não somos a imagem perfeita de Deus. Nós somos uma imagem e semelhança. Não é perfeito. A imagem perfeita do Pai é o Filho. Ou melhor, a imagem perfeita do Pai é o Verbo. Né? Então, quando a gente fala do Verbo, o Verbo é a imagem perfeita do Pai. Então, no princípio era o Verbo. E ele deixa bem claro, o princípio era o Verbo. No princípio, ou seja, se algo se inicia no princípio, que é o Verbo. O Verbo é o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, o princípio é o Verbo. E ele deixa isso bem claro. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele. E sem ele nada foi feito. Nele havia vida. E a vida era a luz dos homens. Ou seja,
Quando a gente, inclusive, a gente vai falar de vida, às vezes a gente usa as outras, aquelas criaturas que a gente falou atrás, mas na verdade a vida tem um nome, é uma pessoa, é Jesus. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele está falando de vida, vida é Jesus. Por exemplo, eu não posso dizer que uma pessoa que está se afundando nos vícios, pode ser o vício que for, ou porque come demais, ou porque bebe demais, ou porque fuma demais, sei lá. Ou outros vícios que falam mal demais da vida alheia, ou é soberbo demais. Uma pessoa que ela não está bem tendo vida, uma pessoa afundada em vício, seja ele qual for. Porque a vida está em colocar em prática a verdade, que é a virtude. E a vida está em Jesus. Então uma pessoa que peca muito, ela não tem vida. E ela pode chegar a um estado dela se matar, por exemplo. Porque, veja, o que mais dói no ser humano não é a dor física, é a dor da alma. Por isso que as pessoas, por exemplo, elas querem se matar. Porque a dor da alma é tão grande que ela quer tentar aliviar a dor do corpo, a dor da alma, eliminando o corpo. Mas, na verdade, não vai acontecer isso, porque ela vai muito provavelmente para o inferno. E no inferno, aí é que a coisa vai ser pior ainda. Porque lá, né, enquanto não houver a ressurreição dos corpos, mas mesmo que vier a ressurreição dos corpos, o corpo ressuscitaria, mas ressuscitaria, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer essa palavra. Mas no inferno ainda a dor vai aumentar um pouco mais, porque lá por enquanto as pessoas só estão em alma, né? No inferno. Então você imagina quando houver a ressurreição do corpo, vai ressuscitar um corpo tenebroso no inferno. Ou seja, vai ter a dor da alma, que é a pior, mas ainda vai ter um pouco mais a dor do corpo, que assim como no último dia as pessoas vão receber seus corpos gloriosos, aqueles que vão para o céu, porque eles vão receber os seus corpos tenebrosos no inferno. Então você imagina só isso que a gente está falando aqui, ele é a luz dos homens, ele é a vida. Veja, uma pessoa que não encontrou com Jesus, ela não tem vida. Porque a vida, veja, às vezes a gente precisa entender uma coisa. O que dá, veja, o ânima, por exemplo, você fala uma pessoa sem. A palavra ânima, ela ainda vem em dois sentidos, né? Um sentido, por exemplo, quando a gente fala Deus soprou-lhe a narina e ele tornou um ser vivente. Ou seja, Deus sopra no homem uma alma. E a respiração é algo muito próximo da alma, porque a gente respira, mas a gente não vê o ar. A nossa vida, na verdade, não está no nosso corpo, a nossa vida está na nossa alma. Por exemplo, São Tomás de Aquino vai dizer que tudo que tem vida tem uma alma. Então uma planta tem uma alma, um cachorro tem uma alma, e o homem tem uma alma, os anjos são pura alma, vamos dizer assim, porque esse é o espírito puro, mas então tudo que tem vida tem alma. Só que tem uma diferença, por exemplo, entre os animais e as plantas, porque só o homem e os anjos têm uma alma espiritual que leva a Deus. Porque, por exemplo, a planta morre, o animal morre, acabou ali, a alma dela morreu. Já com o homem e os anjos isso não acontece. A alma é uma alma imortal, ela não morre. Entende? O que a gente chama de morte é alguém que vai para o inferno, mas na verdade não acaba ali. Vai ficar eternamente no inferno, não acaba. Então a gente dá esse nome de morte, né? E a morte que a gente chama aqui é quando há uma separação da alma e do corpo, que é o que fica aqui nessa terra. E a alma vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, enfim. Mas então vamos lá. Então a pessoa só tem vida se de fato ela busca o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a fonte de toda a vida. Uma pessoa que não conheceu o Evangelho, ela está no estado de morte. Só para a gente entender, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, como é que era aqui no Brasil antes. Era um monte de tribo inimiga, uma comendo as outras mesmo, né? Rituais, acho que eram antropofágicos que falam. Ou seja, tribos que comiam carne humana. Então, aqui no Brasil, especialmente na África, você tinha isso. Mas aqui na América, que se conhece, acho que é só aqui na América Latina, aqui no Brasil, acho que talvez em alguns lugares no Chile, em que os índios comiam. E eles tinham uma ideia, por exemplo, você viu um cara fortão com muitos dons, então você comia ele, e aí você comendo ele, eles acreditavam que ele recebia os dons que aquele índio tinha. Então você ia lá e comia a carne dele. Por exemplo, tinha uma irmã
né? Isso é relatado num dos livros do São José de Oxê, que ela queria comer uma sopa de dedinho de criança. Veja, olha o grau que a gente tinha, ou seja, se tirava dedo de criança para fazer sopa. Essa palavra mingau que a gente usa hoje é de origem indígena. E ela vem do quê? É uma sopa de gente. Sendo chamado mingau. Então, você imagina só, como é que é... Veja, aí você vai falar, mas e nos outros lugares? Ah, tinha os astecas no México, né? O mais comum era o rei deles, Montezuma. Ou seja, todo dia tinha que matar vários jovens, tirar o coração e jogar pro alto por Deus. Ou seja, veja, não era só uma alma que estava em estado de morte. A alma em estado de morte produz coisas externas de morte mesmo. Né? Que a gente só consegue, a gente vê, gente. Eu estou citando alguns casos aqui. Ou seja, uma pessoa, para ela criar estas mortes externas que a gente vê, a alma dela já está morta. Então, a alma é o que dá vida ao corpo. Inclusive, quando a gente vai falar que a pessoa morreu, ela deu o último suspiro. Ou seja, deu o último suspiro. Assim como Deus dá o primeiro suspiro e torna o homem um ser vivente, sopra nele uma alma, assim também a pessoa, quando ela dá o último suspiro, essa alma se exaure, separa do corpo e vai para o céu ou para algum outro lugar. Bom, aqui então, só para a gente ver como João fala com muita precisão. Olha a profundidade que a gente chega quando ele fala. Às vezes uma pessoa ali, legal. Não, ele está falando com... Veja, nele havia vida e a vida era a luz dos homens. Ou seja, alguém que não tem a vida posta em nosso Senhor Jesus Cristo, na luz de Cristo, ele vive nas trevas da morte. Ou seja, ele é o que ilumina para a gente enxergar a vida. Sem ele não tem vida nenhuma, só tem morte. A gente não enxerga que a gente está num caminho de morte. A gente está indo para a morte, mas não enxerga. Entende? Isso aqui é a coisa mais comum. Veja, quantas pessoas eu não conheço que, tipo assim, sei lá, 30 anos a pessoa está no caminho de morte. Talvez muitas pessoas já falaram para ela, mas veja, falar muito não adianta. A gente vai ter que rezar. Para que a graça de Deus toque e a pessoa saia do caminho de morte que ela está. E às vezes a gente está vendo que a pessoa está no caminho de morte. A pessoa agride a outra, a pessoa é agressiva o tempo todo. Veja, vamos dar um exemplo aqui, gente. Tem coisa disso na nossa casa, às vezes. Uma pessoa que, né, separou, divisão nos filhos, divisão não sei na onde, não se dá bem com fulano nem com ciclano, vive dando cabeçada na vida. Veja, é uma pessoa que está com a vida de morte, está com a vida na morte, está vivendo uma vida de morte, né? É isso que eu queria dizer, desculpa, travada. Então a pessoa está vivendo uma vida de morte, mas ela não enxerga, ela está nas trevas, ela não está na luz. Não precisa iluminar. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João, aqui a gente está falando de João Batista, que era primo de Jesus, que veio para aplanar os caminhos. Ou seja, ele veio para mostrar o Evangelho. Né? Mas em que sentido que a gente está falando aqui? O batismo que João pregava era um batismo de conversão. Não era um batismo sacramental, porque sacramento é só o nosso Senhor Jesus Cristo que institui. Então, antes do nosso Senhor Jesus Cristo não existe sacramento. Né? Mas enfim, talvez algumas pessoas não saibam direito o que é sacramento, mas depois talvez a gente faça um vídeo para explicar um pouquinho mais. Mas é um batismo de conversão. Quando a gente fala aqui de um batismo de conversão, um batismo de alguém que começa a acreditar na verdade. Então, é alguém que se converte. É alguém que olha a verdade ilumina ele e ele, que está num caminho de morte, começa a se converter. Ou seja, converter no sentido de conversão mesmo. Ele está num caminho de morte e ele se converte para o caminho da vida. Então, ele veio para dar esse testemunho. Para que, quando Jesus viesse, ele já tivesse um caminho aplanado. Né? Ou seja, já tivesse pelo menos pessoas que já tivessem fé na verdade. Né? Então, João veio para preparar isso, para preparar esse caminho. Pessoas que tenham fé, né? Que se convertam dos seus maus caminhos.
O Verbo era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele. O mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nós só podemos se tornar filho de Deus porque somos cordeiro da filiação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma pessoa que não tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo não é filho de Deus. E, por exemplo, né, aqui vamos ser bem claros. Então, uma pessoa que é batizada, ela não quer dizer que ela vai, mas ela é um filho de Deus. Ela foi batizada. Ou seja, a partir do momento que ela é batizada, ela é limpada da mancha original, ou seja, é tirada a mancha original do pecado. E ela agora é um filho de Deus. Não é mais uma criatura de Deus, ela é um filho de Deus. Veja, nós temos uma diferenciação. Não que ela deixou de ser criatura, ela é uma criatura, mas eu quero dizer agora que ela é um filho de Deus. Claro que de acordo com a vivência da fé dela, ela pode de fato ir para o céu, né? Provando através da fé que é de fato um filho de Deus ir para o céu ou não. Porque se ela não tiver fé, ela já vai ser condenada. Pode ser batizada, não batizada. Mas ela é um filho de Deus a partir da fé. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Ou seja, alguém que nasce da graça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória. A glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e exclamava: Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Ou seja, deixa bem claro aqui que se alguém quiser chegar a Deus, somente por nosso Senhor Jesus Cristo. É o Pai é o Filho que revela o Pai. E aqui é bem interessante também que ele fala, né? Ele veio para o mundo, mas o mundo não o recebeu. Deixa eu só ler aqui. Era a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Ou seja, por isso que ele foi parar na cruz, né? Porque muita gente do mundo não o reconheceu. Ou seja, e às vezes nós temos que tomar cuidado com isso aqui, porque isso aqui é muito sério. Santo Agostinho, ele... não lembro agora a frase com exatidão, mas ele dizia que ele queria reconhecer toda a graça que era dada para ele, todo momento que era concedido para ele poder encontrar com Deus. E veja quantas são as situações que a gente não encontra com Deus. Veja, qualquer dificuldade é uma oportunidade para a gente encontrar com Deus. Né? Ou seja, se a gente recebeu uma resposta que a gente não gostava, se a gente fica quieto e não responde, a gente pode encontrar e oferecer a Deus isso. Inclusive pela conversão da própria pessoa que nos ofendeu. Então tudo é um motivo para a gente encontrar com Deus. Então ele tinha essa sede de que toda a graça ele pudesse encontrar com Deus. E nós podemos ficar insensíveis a tudo isso. Por exemplo, inclusive foi uma palavra que o padre deu ontem na missa com o filho. Às vezes nós vamos na missa todo dia, participando dos sacramentos, e vive simplesmente uma monotonia. Em vez de nos ajudar a nos aproximar cada vez mais de Deus, acaba, às vezes, nos afastando. Não porque Deus não queira que nós façamos isso, não.
Deus quer. Mas é que nós, ao não querer dia após dia reconhecer a Cristo, nós passamos a negá-lo com as nossas ações. E aí é que dá o contra-testemunho, é aí que dá o farisaísmo judaico, ou seja, parece um santo, mas na prática não é bem isso que a gente vê na santidade. A gente vê é um simulacro, entendeu? É alguém que fica simulando algo que ele quer ser, mas não é. Então a gente precisa, já só vai conseguir ser santo, buscar a santidade, tentando reconhecer Deus o tempo todo. Então aqui tem um livro do São José Maria Escrivá que vai falar Cristo que passa. Ou seja, Cristo passa e a gente tem que reconhecê-lo. A gente não pode ficar indiferente com o Cristo que passa. Nas dificuldades, nas bondades, nos milagres, que às vezes a gente... acho que isso já acontece há tanto tempo. Às vezes a gente só vai reconhecer que aquilo era milagre quando a gente começar a cair. E a coisa começar a descambar. Aí a gente vai olhar para Deus e falar, nossa Senhor, me dá um pouco daquele milagre lá que eu recebia gratuitamente e que hoje já não tenho mais. Então, a gente vai vendo que a gente precisa reconhecer a Deus continuamente. Porque senão a gente vai entrar nesse mundo, a gente vai fazer parte também desse mundo que não reconhece a Deus. Ou seja, porque Deus só vai reinar no nosso coração a partir do momento que nós o reconhecemos como rei. E olhar para as nossas misérias, para o nosso nada e falar, não, reina aqui. Reina aqui, que só tem miséria, etc. Então, eu não vou me estender mais, acho que a gente já está chegando até aqui bem. Até porque se eu for entrar aqui no restante dos assuntos, acho que eu não vou conseguir concluir. Então, eu acho que eu vou... Deixa eu só ver o que teria mais. Tenho que falar um pouco, né? Acho que eu já falei um pouquinho dessas coisas. E depois a gente aprofunda um pouquinho, talvez, na pessoa do filho, né? A ideia aqui é dar uma catequese sobre a Santíssima Trindade para chegar naquilo que nós precisamos para ter uma vida na graça, que é a oração. Então, o que vai nos unir a Deus de fato é a oração, que vai fazer com que nós, veja, por exemplo, às vezes nós somos muito mendigos dos homens, mas na verdade a gente é mendigo, na verdade, de Deus. E Deus se alegra com nós sendo mendigo dele. Então, que a gente se humilhe dia após dia para poder conseguir as esmolas de Deus, que para nós é muita coisa, né? As esmolas de Deus, acho que não tem nada melhor do que viver da providência. Eu que tinha susto, eu sempre tive um certo receio disso, hoje eu não tenho dúvida de que eu vivo da providência divina. E acho muito bom que assim o seja, porque a gente perde um pouco a nossa soberba de querer viver de acordo com as nossas próprias mãos e a gente come do pão, do maná que Deus manda dia após dia. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom que a gente possa pedir à Virgem Maria que ela nos ajude a viver essas palavras que foram ditas, que ela possa nos guardar, que essas palavras sejam de fato, que estão no vaso de barro que somos nós, possam ser guardadas no seio da Virgem Maria, para que recebamos a graça de vivê-las e cada vez mais reconhecer o nosso Senhor que passa graça após graça e pedindo cada vez mais, visto que a graça nunca é sempre maior do que o homem, então o homem precisa dessa graça e pedi-la constantemente para que alcancemos dia após dia a perfeição. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificerum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut nos debitimus debitoribus nostri, et nos inducas in tentationes, sed libera-nos a mal. Estamos reunidos em nome de Deus que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É isso aí, João. Deixa eu ver aqui se gravou legalzinho. Gravou, graças a Deus.